Olá, sejam bem-vindos a este novo formato, Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. É uma figura reconhecida na área do desporto. Como advogado, acompanhou também processos relevantes, como o caso BPN, e foi o rosto da defesa dos lesados do BPP e do BES. E o que é esta figura do advogado do diabo? Pois bem, o promotor fiel, que era popularmente conhecido como advogado do diabo, foi uma figura criada pela Igreja no século XVI e cuja função era duvidar das verdades absolutas e do óbvio na escolha dos candidatos à canonização e procurava falhas e lacunas neste processo. Luís Miguel Henrique dá hoje rosto a essa figura e falo-á todas as semanas, às sextas-feiras, neste videocast O Advogado do Diabo, os números e a justiça. Aqui será feita a leitura menos óbvia da atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Mas ninguém melhor que o Miguel para explicar o conteúdo deste novo formato do Jornal de Negócios. Miguel, o que é que podemos esperar deste Advogado do Diabo? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é uma honra poder participar e colaborar com negócios e fico muito satisfeito e muito honrado, como disse, pelo convite. Bom, o compromisso que tentaremos ter é, como tiveste a própria a explicar, é muitas das vezes as notícias só dão uma parte da história e é preciso ir um bocadinho mais além, um bocadinho mais profundo e ver o outro lado da história, saber porque é que as coisas acontecem, se é realmente assim, se a primeira espuma que aparece é aquela que depois se traduz na realidade. E a única coisa que eu vou tentar é tentar demonstrar que muitas das vezes há algo mais para aquilo que é o óbvio. E um segundo compromisso que tentarei ter é saber do que falo e apenas falar do que sei. E esse também é um compromisso do ponto de vista da intelectualidade e da honestidade intelectual, de ter alguma seriedade, total seriedade em todos os compromissos que eu possa ter aqui ao longo de todas as semanas, e espero poder de alguma forma ser produtivo e ser assertivo nas opiniões que eu possa vir a ter. E vamos então tentar olhar para além do óbvio em dois temas que escolhemos para esta semana. O primeiro deles é a auditoria da Deloitte ao novo banco, que detectou falhas à forma como a instituição pesquisa o património dos devedores ou, em alguns casos, opta por nem sequer tentar verificar se existe de facto esse património. Miguel, é assim tão difícil ir atrás do património dos grandes devedores da banca? Bom, duas partes sobre isto. Lá está. Aqui é fácil ir além do óbvio. Se nós olharmos apenas para a inércia final e não olharmos o que foi o que foi criado a nascente, se calhar diz, sim, em Portugal é complicado, a justiça é lenta, os processos são demorados, existe um excesso de garantias, os tribunais funcionam mal, etc. Bom, isso é a resposta óbvia. Para mim, há aqui uma origem diferente e tem a ver com os estímulos errados. E nomeadamente aquilo que eu entendo é que tudo o que foi feito, e se calhar não sei se na altura, porque não estava por dentro, se era possível que o processo de venda de novo banco à Lone Star tivesse tido contornos diferentes. Mas um dos problemas graves que tem acontecido na banca neste século tem a ver com aquilo que eu chamo os estímulos errados. Já na crise de subprime, um conjunto de banqueiros e de CEOs vieram fazer a sua meia-culpa dizendo que os estímulos que tinham criados para serem comercialmente produtivos tinham sido excessivamente agressivos ao ponto de se ter criado um conjunto de produtos que eram meras fraudes e com isso destruído riqueza e património de famílias e de empresas, e esses estímulos errados parece que continuam a haver. A partir do momento em que no processo de venda do novo banco se criou a tal almofada financeira que permite à total inércia, à total incompetência, à falta de vontade da pessoa receber o mesmo, isto é, o novo banco não tem qualquer estímulo para ir atrás do património dos credores. Portanto, logo na origem da questão, para mim, está um problema de estímulo. Estímulo esse, volto a dizer, eu comparo muito à questão do Covid que nós temos agora. Isto é, parece que a cada trimestre ou cada semestre aparece uma estirpe nova da mesma doença. E na casa da banca parece que não se aprende com a doença. Naquele caso específico havia também grande pressão para retirar os ativos do balanço, ativos de mal parado do balanço.
Havendo isso, e percebe-se, volto a dizer, os contornos do negócio não estive por dentro, não sei falar, mas sei analisar quem esteve fora e o resultado final. E o resultado final percebe-se claramente que há um conforto muito grande que permite a inércia, ou até, volto a dizer, em alguma parte, porque mesmo havendo essa almofada, devia haver o brio profissional para se conseguir captar e executar património. E se o novo banco quiser aprender alguma coisa que a Caixa Geral de Depósitos fez, o que é facto é que Berardo, no processo que tinha e nas dívidas que tem, a Caixa conseguiu, através de alguma criatividade e de alguma assertividade, se calhar com alguma resiliência, conseguir executar património que numa primeira análise, numa primeira leitura, poderia não ser tão fácil assim. Isto para responder à segunda pergunta... Que processo foi esse até e que truque foi este que Berardo usou e que a Caixa tentou desconstruir também de uma forma diferente do habitual da recuperação da dívida? Basicamente o que ele fez é aquilo que em linguagem jurídica chama-se por blindagem patrimonial, e a criação, e normalmente o que se faz nestas questões é separar aquilo que são os ativos estratégicos daquilo que é o risco operacional. Normalmente empresas que correm risco operacional não detêm ativos estratégicos, sejam elas marcas, fábricas, imóveis, tudo que tem aquilo com o imobilizado, com o património de valor. E atempadamente, de uma forma extremamente assertiva, há um conjunto de pessoas que o fazem, mas que o fazem, volto a dizer, com boas intenções, há quem o faça com más intenções. O que é facto é que, naquele caso em concreto, daquilo que é visto e se conhece, havia um conjunto de património que poderia ou não garantir determinadas dívidas, mas que estavam de alguma forma parqueados em instituições e em entidades que não eram os principais devedores. E basicamente o que a Caixa Geral de Depósitos conseguiu foi provar, através de um instituto jurídico chamado a desconsideração da personalidade jurídica, que aquele património que estava em determinadas entidades não eram mais nem menos do que património de uma determinada pessoa chamada Sr. João Berardo. E com isso conseguiu arrestar, nomeadamente, os imóveis da Infante Santo, como foi notícia, mas há outros mais. Muitas das vezes falta assertividade para conseguir, porque os institutos jurídicos existem, às vezes eles não são bem usados. Seja do lado civil, seja o negócio da simulação, ainda até às últimas consequências, seja nomeadamente em tudo o que são todos os processos de crime da frustração de créditos, muitas das vezes, e agora falo às vezes também como em causa própria, isto bem como advogado, há que ter a capacidade, a resiliência e o foco de ultrapassar os vários obstáculos e focar. Porque sabendo que o património existe, e nós temos conhecimento de um conjunto de grandes devedores em Portugal que têm património, apesar de estarem parqueados em nome de outras entidades, ou instituições, ou sociedades offshore, ou fundações, ou familiares, esses negócios podem não ter sido tão bem construídos assim. E têm debilidades. E debilidades essas podem ser atacadas. Por trás de proteção destes ativos. E muitas vezes está tão bem feita que não é possível destruí-la. Mas muitas das vezes também existem buracos no sistema. E é o que falta, e agora voltamos ao princípio da equação. Tem o novo banco vontade e tem necessidade de ter este trabalho e este esforço? Não. Porque está garantido que, porventura, esse dinheiro, mesmo sendo perdido, ele vai recuperá-lo de uma outra forma. E isto é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca que aqui temos. O que é que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito é não ter feito este negócio, não ter feito isto com esta almofada financeira sem mais. Okay? Deveria ter condicionado um conjunto de questões. Chegados aqui, o que é que pode ser feito? Obrigar o novo banco, se não for juridicamente, politicamente, e logicamente que as instituições reguladoras e governo poderão ter condições para, de alguma forma, pressionar politicamente a um maior empenho e a um melhor desempenho por parte do novo banco na captação deste património de todos estes devedores, por forma a que não seja sempre o mexilhão no final da linha que paga a conta, que é o contribuinte. E é também por isso que estas auditorias existem, porque existem ajudas públicas e porque é necessário controlar o que foi feito e, em parte, também para que quem se injeta o dinheiro por via do Fundo de Resolução tenha acesso aos detalhes do que é que se passa. Foi assim que conhecemos estas falhas na detecção de património por via da entrega desse relatório ao próprio Parlamento. Até porque esta auditoria da Deloitte é uma segunda. Em alguns anos atrás já tinha sido visto que, porque muitas das vezes o discurso do novo banco tem sido isto é uma herança que vem de trás. E o que tem sido provado é que por ação ou reação, aquilo que compete também ao novo banco fazer não tem feito. Sendo verdade que tem uma herança pesada, o que é facto também é que
isso foi feito, a primeira auditoria da Deloitte, de 2019 ou 2020, já constatavam como um conjunto de falhas na concessão de crédito novo banco, na concessão de crédito novo, não é crédito herdado, e isso é uma parte do problema. A segunda parte do problema tem novamente a ver com aquilo que já referimos aqui, não vale a pena repetir, mas tem a ver com a inércia e com a falta de assertividade naquilo que é uma função do credor, que é executar o património de quem lhe deve dinheiro. Aqui não o faz porque tem a tal almofada onde pode-se respaldar à custa de terceiros. Há um outro caso que marca a atualidade económica esta semana, é o caso em que Mário Ferreira, o dono da Douro Azul e da TVI, esteve em foco por 2 temas. O primeiro, porque a sua holding, a Pluris, foi a empresa que absorveu a maior fatia da capitalização do Banco de Fomento no âmbito do PRR, e um segundo caso, esse de maior dimensão, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento. Vamos então a este caso, Miguel. De que é que estamos a falar quando é tornada pública a informação pelo próprio Ministério Público que confirma buscas no âmbito da Operação Ferry? Vamos fazer primeiro uma declaração de interesse no sentido que eu adoro que todos os sujeitos em Portugal sejam empreendedores, que sejam, e nós, enquanto nação, é uma coisa que ainda nos falta, que é elogiar, capacitar e ficar gratos por todos aqueles que decidem arriscar e que decidem criar emprego, empresas e riqueza. Portanto, sobre esse ponto de vista, Mário Ferreira, enquanto empresário como todos os outros, se aquilo que o constrói dentro da legalidade e com a sua capacidade e com o seu risco, merece os maiores elogios e merece a maior que possa ser enaltecida essa obra. Posto isto, em relação à questão do ferry, e não podendo ser muito incisivo por ser um processo judicial e aberto, enquanto advogado estar sujeito, logicamente, a princípios deontológicos, o que é que eu posso dizer daquilo que da comunicação social se poderá conversar? Parece-me que este barco tem um problema na proa e um problema na popa, isto é, a nascente e a poente. A nascente é como é que este negócio aparece nas mãos de Mário Ferreira. Foi apenas uma boa oportunidade, como ele identifica, quase como se um NPL se tratasse na banca, e hoje em dia nós sabemos que existem muitos processos desses, e nomeadamente um barco, tal e qual como um carro, tal e qual como um avião, ano após ano, estando parado, perde valor e deprecia-se. Portanto, é isso, eu compreendo e aceito, e há que investigar. Ou se, em vez de haver apenas uma boa oportunidade, houve corrupção, como o antigo CEO dos taleiros de navais veio a confessar. Para contextualizarmos com dados que são públicos, o barco terá tido um custo inicial ao Estado de 70 milhões de euros e foi comprado por Mário Ferreira por 8,5 milhões. É desta fase inicial que estamos a falar. Isso foi apenas uma boa oportunidade ou há corrupção, como alguém tem que se investigar e ver. Se porventura foi uma boa oportunidade, Mário Ferreira apenas tem que ser elogiado. Se não foi, tem que ser condenado e de forma efetiva em relação a esta questão. Isto no processo a nascente do barco. Quando o barco, no final, passa por um outro processo um bocadinho também, novamente, no mínimo nebuloso, e em que entre a compra e a venda há uma terceira entidade em Malta. E aqui a dúvida já não será se houve corrupção ou se uma boa oportunidade, aqui será se houve planeamento fiscal agressivo, mas legítimo, ou se houve fraude fiscal agravada. E esta é a questão que estará a ser investigada. Seja de uma forma ou de outra, é algo que traz muitas dúvidas em relação ao processo. Parece-me a mim que, de forma clara e legítima, poderá ser a quem de direito. Achei estranho o convite ou o pedido para ser constituído arguido, por ser apenas um mero instrumento de comunicação. Porquê que isso acontece, Miguel? Para quem não percebe os É mecanismos um fé da de ver justiça. no meio disto, mas é uma forma inteligente de dizer, como ontem, se foi disse que eu estou a ser convidado, ou estou a pedir, por favor, para ser constituído arguido, para que, quando viesse a ser, e já o foi hoje, dizer, não, fui eu que pedi, não foi o Ministério Público que me constituiu. Já ouvi. Portanto, isso é apenas um fé de ver que não me parece que também, mais uma vez, enalteça a forma clean e a forma limpa como Mário Ferreira e qualquer outra pessoa em Portugal deveriam tratar destas questões. Acho que não necessita. Teve buscas, entrega a documentação, facilita o acesso à informação, se tem explicações a dar, transparência e mostra, vai ser condenado eventualmente a ser verdade aquilo que está a ser montado. Estamos a falar, volto a dizer, de um planeamento fiscal agressivo que correu mal. Vai ter uma conta para pagar. Também foram públicos. Além das buscas realizadas em Portugal, houve buscas realizadas pelo Ministério Público português numa jurisdição diferente, que foi Malta. É normal neste tipo de processos? Duas coisas que me chamam a atenção nisso. Uma,
foi o facto do DCIAP não partilhar informação com a Procuradoria Europeia, o que significa que parece que há receio de que alguma informação se escapasse no meio e que houvesse perda do elemento de surpresa na operação que se tinha. Nós já vemos isso um bocadinho em filmes, em que as polícias se fecham e não contam aos colegas, porque com receio de que haja alguma perda de informação pelo percurso. Portanto, fica a sensação, pelo menos, lá está, da imagem não se vai livrar o DCIAP de ter receio de que na Procuradoria Europeia pudesse haver alguém que de alguma forma pudesse vazar a informação. Por outro, se olharmos apenas para a operação de compra e revenda do barco, acho um pouco estranho e exagerado que se tenha posto todos estes recursos para uma operação alegadamente tão pequena. O que é que me leva a crer? O processo é muito maior e as suspeitas que estão envolvidas são muito maiores do que a mera operação, porque, por norma, o Ministério Público tem dezenas e dezenas e dezenas de processos ao longo dos anos desta dimensão, desta magnitude, e nem de perto nem de longe usa os recursos ou usa os meios, nomeadamente de enviar procuradores para jurisdições de regime fiscal mais favorável, que são as jurisdições offshore, onde normalmente o contributo e a abertura é pouco mais do que nula. Mas realmente foi um elemento de pressão adicional enviar um elemento da Procuradoria-Geral da República Portuguesa para esta jurisdição é também um elemento diplomático e político para pôr pressão para que a informação chegue. Volto a dizer, o Ministério Público tem imensos casos desta ordem de grandeza, mesmo falando em alguns milhões de euros, e que não utiliza nem um décimo dos recursos que está a utilizar nesta operação, o que leva a crer que existe, em bom português, muita fome para ir ao pote, o que significa que há lá muita coisa, eventualmente, que ainda não sabemos. E tem sido história, processos que partem de processos e que depois acabam por se transformar em histórias maiores. Muitas vezes, dos negócios. Já escrevi, nomeadamente, que é isto das duas uma. É importante que seja esclarecido. E seja esclarecido de uma maneira ou de outra, seja morto. O que não pode acontecer é continuamente a justiça cair em descrédito por montanhas que vão parindo ratos. E este tem sido o problema, além de outros. O problema do descrédito da justiça em Portugal é um conjunto de ações que se iniciam, um conjunto de processos que começam a uma velocidade estonteante, em que se prende, em que se busca, em que se invade escritórios de advogados, casas de pessoas, empresas, e que ao final de alguns meses vai vazando, até que dar em nada, muitas das vezes em arquivamento do processo, sem sequer acusação exista e muito menos com condenação transitada em julgado. E, estando ainda agora no princípio, só espero que este não seja mais um deles. Se tiver que se encerrar o inquérito, encerrou-se, investiga-se, não há nada para acusar. Se houver que acusar, que haja prova suficiente para haver condenação. E em relação ao Banco do Fomento, foi outra das histórias que marcou o universo empresarial de Mário Ferreira esta semana. Causou dúvidas o facto de uma só empresa do empresário Mário Ferreira reunir a maior fatia de capitalização via Banco de Fomento do PRR. É este o papel do Banco de Fomento e porque é que 52% de uma verba que devia ser disponível para a capitalização das empresas é assim entregue? E é aliciante este instrumento de capitalização? Um dos compromissos que começámos aqui é falar do que sei. Então, desta parte, a única coisa que sei é que o Banco de Fomento, por duas ordens de razão, e até fruto da minha atividade profissional, não tem tido ou não teve no princípio o cuidado devido na análise de risco no curso de operações. Era verdade que estávamos sobre ambiente Covid, era verdade também que as sociedades de garantia mútua foram muitas delas pressionadas e obrigadas a conceder garantias e crédito a quem objetivamente não o tinha, mas o que é facto é que o Banco de Fomento já traz um lastro de análise de risco extremamente duvidosas e que põem em causa chegou a pôr em causa nomeadamente a idoneidade de quem estava a analisar o risco e a conceder crédito. Posto isto, e disto é um facto de que tenho opinião própria, formada por conhecimento de causa, em relação à concessão à Pluris de 52% do montante global, há duas ou três questões que levantam apenas dúvidas, e aqui sou mais especulativo do que na primeira parte da resposta. Porquê? Número 1. É verdade que muitas das vezes algumas destas linhas de capitalização de fundos e de capitalização de empresas, elas pura e simplesmente não são usadas pelo setor empresarial por duas razões: burocracia e desconhecimento. Quem conhece a burocracia é tanta que não se dá ao trabalho de ter, e muitos dos empresários continuam a desconhecer que existem linhas a que se podem candidatar, e muitas das vezes elas no tempo útil não são absorvidas e não são consumidas. Em relação a este processo em concreto,
há uma coisa que é óbvia, que é o facto de pôr os ovos todos no mesmo cesto ou quase todos no mesmo cesto. Isto é, se isto existe para capitalizar um determinado setor, é óbvio que uma só empresa, numa só atividade, consumir mais de metade dos recursos existentes, parece-me uma má política. Agora, mais uma vez, se a Pluris fez o seu trabalho de casa, se a Pluris se candidatou, se movimentou, se tem condições objetivas e cumpriu com todos os critérios, fruto da inércia de outros, ou porque não quiseram, ou pura e simplesmente porque é o melhor projeto, nada a opor. Se alguns projetos tão bons ou melhores do que aquele ficaram de fora para, de alguma forma, privilegiar a Pluris, mais uma vez estamos a falar de uma situação que tem que ser investigada e que tem que chegar a conclusões. Obrigada, Miguel. E está assim fechado este primeiro episódio do novo videocast de negócios Advogado do Diabo, os números e a justiça e os números, podemos usá-lo nas duas formulações. Cá estaremos para a semana para voltar a olhar para a atualidade económica e judicial para além do óbvio. Até lá.